capítulo de número 18. Glória a Jesus. Lucas 18, 35 ao 43. Eu leio o versículo, a igreja lê o próximo, assim sucessivamente, para a glória de Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo 35 ao 43. A igreja achou, amém? Amém. O título diz, o cego de Jericó. Versículo 35 diz, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu peço à igreja que, em nome de Jesus, venha repetir o versículo de número 40, em nome de Jesus. No 3. 1, 2, 3. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu peço a você, dá uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor, agradeço a cada um que a cada dia tem nos ajudado em oração. Mas vamos à palavra do Senhor. Estava eu ontem pela tarde lendo essa passagem. Eu estava olhando dentro da Kombi e muito me chamou a atenção uma coisa nessa passagem. A Bíblia fala que tinha um homem à beira do caminho de Jericó. Ele estava mendigando e aquele homem era cego. Esse homem se chamava Bartimeu. E a Bíblia fala que Jesus estava indo para passar pelaquela cidade. A Bíblia fala que quando Jesus está se aproximando naquela cidade, ele ali então, aquele homem cego, ele começa a ouvir barulhos de pegadas, começa a ouvir pessoas passando, e ele vai então, ele pergunta qual era aquele barulho, o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que um daquela multidão falou que era Jesus de Nazaré que estava passando. Uma coisa que me chama a atenção no versículo 36, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Aquele homem, ele teve a curiosidade de perguntar o que era aquilo. Ou seja, hoje em dia a gente só erra porque a gente não pergunta. Aquele homem, ele era cego, ele não sabia quem estava passando. Mas aquele homem, ele perguntou o que era aquilo, que barulho era aquele. Não que ele queria ser fofoqueiro, não. É porque ele perguntou. Porque muitas das vezes hoje a gente erra porque a gente não pergunta. Porque se a gente consultasse a Deus todos os dias antes de fazer, a gente não errava tanto. E a Bíblia fala que ele então perguntou e falando que Jesus de Nazaré, ele estava passando. E hoje aqui não é diferente, não. Jesus está passeando aqui. Você quer então dar glória para o Senhor nessa noite? E a Bíblia fala que aquele homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Reconhecer que era pecador, que era falho. Ele reconheceu que Deus era Deus. Reconheceu que Jesus, ele sim era Deus. Sabe o que é de quê? Às vezes a gente não recebe porque a gente não reconhece. Às vezes a gente não reconhece, às vezes a gente não recebe porque a gente não se humilha. Esse homem aqui, quando ele estava falando essas palavras, ele estava reconhecendo que Jesus, ele tinha o poder e podia curar aquele homem. Ele era cego, não sabia quem era Jesus, mas ele começou a clamar. E hoje eu e você, nós temos 2 olhos, temos 2 pernas, somos praticamente perfeitos, e a gente não clama ao Senhor como esse homem clamou. Esse homem, ele era cego, não sabia que ele estava clamando, ele só ouviu falar que Nazaré que estava passando. Mas ele decidiu clamar.
E hoje, será que você tem clamado ao Senhor? Será que eu e você temos rogado a Deus, suplicado ao Senhor? Porque aquele homem ele começou a clamar, ele não quis nem saber. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia veio falar que aqueles que iam passando, ele veio aquele homem se calar. Começou a mandar ele calar a boca, mandar ele ficar quieto. Mas aí então que ele começou a clamar mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Do nosso quer ver a gente bem. Porque aquele homem, as pessoas que estavam passando, estavam vendo ele clamando, estavam vendo ele ali expressando a Deus a sua humilhação e estavam mandando ele se calar. E assim tem pessoas hoje em dia que andam conosco, andam do nosso lado e não nos quer ver bem. A Bíblia fala que assim como aconteceu lá atrás no passado, vai acontecer hoje. Nós somos o Israel do passado. E com Caim e Abel não foi diferente. Eles eram irmãos e um irmão matou o outro. Caim matou Abel. Sabe por causa de quê? Por uma oferta. Sabe por causa de quê? Abel ofereceu uma oferta que agradou a Deus. E tem pessoas que assim